Abrirem a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A nossa leitura será a partir do versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos e irmãs e amigos, essa parábola é uma das histórias, no mínimo, é uma das histórias mais bem contadas no decorrer de toda a existência humana. Essa história, ela traz lições profundas e preciosas. Essa história, ela nos traz a essência do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parábola, como nós falamos no último domingo,
É uma história que narra acontecimentos que são comuns, que são conhecidos dos ouvintes, mas que trazem verdades muitas vezes desconhecidas, que trazem lições. O Senhor Jesus, por exemplo, ele contou muitas parábolas para falar a respeito do reino de Deus, trazer lições a respeito do reino de Deus. E nesta parábola, ele traz lições preciosíssimas. E o meu desejo e oração é que o Espírito Santo use essa mensagem para nos edificar, de maneira a que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, por meio dessa história tão maravilhosa que o Senhor Jesus contou e que tem edificado a muitos no decorrer da história humana. Então, irmãos, a respeito dessa parábola, eu quero fazer 4 perguntas e respondê-las com o texto que nós temos diante de nós. A primeira pergunta é a seguinte: o que a parábola nos conta? O que a parábola nos conta? E talvez alguém diga: mas pastor, é claro, conta sobre o filho pródigo. Ao contrário, meus irmãos, do que muitas pessoas ensinam e pensam, essa parábola não fala principalmente ou somente, ou o foco não está principalmente no filho mais novo. Nós vamos ver no decorrer aqui dessa história que o ápice dela está lá no final. O problema aqui, observem, tem um título em negrito, a parábola do filho pródigo. Esses títulos em negrito, eles não estão no texto original grego. Eles foram inseridos pelas sociedades bíblicas, pelos tradutores, a fim de nos ajudar a compreender as partes das Escrituras. E, às vezes, esses títulos, eles nos ajudam. Eles fazem, de fato, um resumo daquela parte da Bíblia. No entanto, em muitos casos, ou em alguns casos, eles nos prejudicam, como é o caso aqui. Porque quando você lê aqui o título, a parábola do filho pródigo, a sua atenção, a nossa atenção se volta para o filho mais novo, que desperdiçou os seus bens numa vida dissoluta. E essa, geralmente, é a interpretação que muitas pessoas fazem, e muitos pregadores focam no filho e se esquecem, por exemplo, do filho mais velho nessa história. E é importante que nós, então, olhemos para essa história de uma maneira realmente como ela se apresenta aqui. E, como eu disse, então, o título às vezes nos atrapalha. E, além disso, meus irmãos, nós não podemos interpretar essa parábola sem os versículos 1 e 2. Nós devemos olhar para a parábola aqui contada, tendo em mente os versículos 1 e 2. Vamos aos versículos deste capítulo 15. Versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, observem, o Senhor Jesus, nos diz aqui o texto, que ele atraía os pecadores, não alguns, não uns poucos, mas muito, na verdade aqui, diz que todos os publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos, eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano, e por isso eles eram tidos como traidores. E além disso, eles muitas vezes, cobravam além do devido, e isso também trazia animosidade em relação a essas pessoas, e elas eram consideradas como pecadores marginalizados. E os demais pecadores aqui, provavelmente prostitutas e outras pessoas que não exerciam a religião oficial, pessoas de má fama, mas essas pessoas estavam sendo atraídas para o Senhor Jesus, e o Senhor estava pregando para essas pessoas. E os religiosos, no caso aqui os fariseus e os escribas, os fariseus formavam aquele grupo religioso, aquela facção da religião judaica que era a mais importante, que era a mais próxima do povo, e os escribas, que eram os teólogos, os copistas da Bíblia. Então eram, por assim dizer, a nata da religiosidade daquela época. Eles estão criticando o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor está
se reunindo com esse povo e pregando o evangelho para esse povo. E a partir daí, então, o Senhor Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola aqui desse homem que tem 2 filhos. Exatamente para mostrar que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Que quando um pecador é alcançado, há festa e grande alegria nos céus. E os fariseus e escribas estão indo exatamente na direção oposta, quando estão desprezando essas pessoas, quando estão criticando o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus conta essas parábolas exatamente para, entre outras coisas, talvez para principalmente mostrar a falha daqueles religiosos, legalistas e hipócritas. Então, nós devemos ler esse texto e interpretá-lo à luz desses 2 versículos da palavra de Deus. Então, essa história, meus irmãos, ela fala sobre um homem que tem 2 filhos, não só o filho pródigo, mas um filho mais novo e um filho mais velho. E essa história nos conta que num dia, esse filho mais novo, ele faz algo surpreendente naquela cultura. Ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Isso, meus irmãos, naquela cultura era uma grande afronta. A herança não era repartida até que o pai morresse. Mas esse jovem, ele está tão insatisfeito na casa do pai, que ele não quer esperar o pai falecer. E ele então, de maneira ousada, afronta o seu pai, dizendo: me conceda logo a parte que me cabe. É como se ele estivesse dizendo: o senhor está demorando muito a morrer, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso sair e, portanto, me dê logo, já que o senhor está demorando tanto para partir, me dê logo a minha parte. Era isso que ele estava dizendo, noutras palavras. Aquele jovem, ele estava insatisfeito, talvez porque ele não quisesse cumprir ordens, talvez porque ele sentia-se muito limitado na sua liberdade, porque ele estava debaixo da autoridade do seu pai, ele não quer mais ficar na casa do pai, provavelmente uma fazenda. Ele quer ganhar o mundo, ele quer aproveitar aquilo que o mundo tem a oferecer, tantas oportunidades, tantas coisas. Ele não quer ninguém mandando, dando ordem, ele quer ir embora e aproveitar os prazeres desta vida. O pai poderia ter dito para o filho: você não vai herdar nada, seu atrevido, seu insubmisso, seu ingrato, vai embora daqui. Ele poderia ter feito isso. Mas esse pai, de maneira pacífica, ainda que sendo afrontado, ele pega a parte dos bens que correspondia àquele jovem e lhe dá aquele valor. Provavelmente, meus irmãos, ele teve que vender parte da sua terra. É possível. Inclusive, é muito interessante essa palavra. Observe, versículo 12. Tem aqui a palavra bens e a palavra haveres. Tudo se referindo a bens materiais. Mas o interessante é que a palavra haveres vem da palavra que deu origem à nossa palavra vida, bios. Tem biologia e bios. Então, veja, ele está chamando aqui, o Senhor Jesus, quando está contando, está chamando esses haveres de bens. Por quê? Chamando esses haveres de vida. Por quê? Porque, meus irmãos, aquelas pessoas, elas nasciam no campo, na sua terra. Elas cresciam ali. Elas viviam, plantavam, colhiam, casavam e morriam na terra. Se desfazer da terra era como tirar parte da sua vida. E provavelmente ele teve que se desfazer de parte da sua terra para dar ali o que correspondia ao jovem. Esse jovem estava tão insatisfeito na casa do seu pai que não passa muitos dias, diz o texto aqui, passados não muitos dias, o filho pegou a parte que tinha recebido do pai e se mandou. E veja, ele não mudou-se para próximo. Ele estava tão insatisfeito, não queria aquela vida ali, que ele vai para um país, diz aqui o texto, distante. E aí ele vai dissipar os seus bens com a vida dissoluta, desenfreada, uma vida realmente imoral e indecente. Inclusive, o filho mais velho vai dizer que ele gastou os bens com meretrizes.
Então ele estava vivendo agora a vida que ele queria, distante do seu pai, distante da casa do pai. Não tinha ninguém mais para perturbá-lo, mandá-lo. Ele tem agora dinheiro e ele gasta. E quando você tem dinheiro, você tem amigos, ou supostos amigos. Pessoas ali com você, e ele gastando e festejando, aproveitando a vida, vivendo ali com mulheres e com prazeres e tantas outras coisas. Mas de onde você tira e não bota, uma hora acaba. E foi isso que aconteceu. O texto nos diz, no versículo 14, que ele consumiu tudo. Depois de ter consumido tudo, então ele consumiu tudo, gastando, festejando, o dinheiro acabou. E quando você perde o dinheiro, você perde os supostos amigos. Aqueles que outrora até lhe bajulavam, agora viram as costas para você e lhe ignoram. Esse jovem agora está só, sem ninguém, sem dinheiro. Mas a coisa ainda fica pior. Porque naquela região veio uma grande fome, uma grande seca. E além de estar sem dinheiro, uma crise econômica muito grande naquele país. E aí então ele procura emprego e consegue um. Ele vai para os campos cuidar de porcos. E para um judeu isso era uma humilhação muito grande, porque cuidar de porcos era algo terrível, era nojento, era repugnante para um judeu. Por quê? Porque o porco era considerado um animal imundo pela lei de Moisés. E agora ele quer cuidar de porcos, ele está cuidando de porcos. Mas ele não está só cuidando de porcos. Na verdade, a situação era tão extrema que ele quer se alimentar da comida dos porcos. E ninguém lhe dá nada. Ninguém lhe dá nada. Por assim dizer, ele chegou ao fundo do poço. Ele chegou ao final da linha. E às vezes Deus nos leva a essa situação para que nós cheguemos ao arrependimento. E aí vocês podem perceber que é exatamente isso que acontece. Do versículo 17 em diante, nós temos a narrativa aqui mostrando como esse homem verdadeiramente se arrependeu. Ali no fundo do poço, ali estando no lamaçal, no chiqueiro dos porcos, o Espírito Santo trabalha na vida desse homem. E nos diz o texto que assim, caindo em si, ou seja, é como se ele tivesse fora de si. Inclusive a palavra arrependimento significa mudança de mente, é como se a mente voltasse para o lugar. E é isso que acontece com esse homem. Olha o que ele diz, versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei. Olha aí o que ele está planejando, olha como ele vai reconhecer o seu erro. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados. Então ele aqui faz um plano, planeja inclusive um discurso de arrependimento. Ele reconhece que pecou contra Deus, que ele pecou contra o seu pai, que ele não é digno de fazer parte mais daquela família, mas ele quer ser tratado pelo menos como um empregado do pai. Aí nós temos, meus irmãos, dois elementos do arrependimento: a convicção de pecado. Ele tomou consciência, ele caiu em si, ele entendeu que de fato ele tinha errado, ele tinha pecado, que ele era indigno realmente de merecer alguma coisa, mas ele iria implorar o favor e a graça do Pai. Isso são características do verdadeiro arrependimento, o elemento intelectual e o elemento emocional. Mas mais do que isso, o verdadeiro arrependimento também tem um elemento volitivo, da vontade, em que o indivíduo abandona o pecado. E nós vemos que é exatamente isso que ele faz no versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Levantando-se foi para o seu pai. Ele não só planejou, ele não só teve a consciência de pecado, ele não só se entristeceu com o pecado, de fato ele abandonou aquela vida, voltou para o seu pai. E então, quando ele está chegando, nos diz o texto aí,
o versículo 20, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Isso parece que o pai, diariamente, parece, não estou dizendo que acontecer, que era isso, mas dá a ideia de que o pai todos os dias olhava para ver se o filho vinha. Porque quem vê primeiro não é o filho que vê o pai, mas é o pai que o vê longe, como se todos os dias ele olhasse pela janela, será se é hoje que meu filho vem? E ele então vê o seu filho chegando. E quando aquele homem se aproxima, o pai faz algo que também era inesperado naquela cultura. Ele corre para o filho, ele abraça o seu filho, ele o beija, abraça e beija o seu filho. Então o filho começa a colocar em prática aquilo que ele planejou, o discurso de arrependimento. O filho começa e diz, versículo 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas ainda tem mais coisa para dizer, ele planejou mais coisas para dizer. Eu não sou digno de ser chamado, de ser aceito como membro da família. Trata como um de teus empregados. Mas o pai não deixou o filho concluir. Não deixou. O pai interrompe o filho e diz para os empregados, verso 20, verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa. Ele devia estar em trapos, aquele homem. Saiu lá do chiqueiro dos porcos. Pegue a melhor roupa. E provavelmente a melhor roupa era dele próprio, pai. Do anfitrião. Ele manda buscar a melhor. Não é uma das melhores, mas é a melhor. Por quê? Porque o pai quer devolver ao seu filho a dignidade. Ali estava um homem maltrapilho. Ali estava um homem que saiu realmente da lama, saiu do chiqueiro dos porcos. E ele quer então recuperar a dignidade do seu filho. Veste a melhor roupa nele. Mas não só isso. Nos diz aqui que ele falou para os empregados, ponha-lhe um anel no dedo. O anel aqui é da família. Os membros da família tinham anéis. E esses anéis reconheciam que era um símbolo de que essa pessoa pertencia àquela determinada família. Inclusive, com esse anel, eles selavam as cartas. E o que ele está dizendo é, meu filho, venha para cá, você é membro, eu estou te aceitando de volta. Não como um empregado, não como um escravo, mas como meu filho. O seu lugar está aqui, você é meu filho, venha para cá. Dá o anel. E mais, coloca sandália nos pés. Só quem andava descalço, as pessoas que andavam descalças, eram os escravos. Ele está dizendo, você não é um escravo, você é meu filho, você é livre. Colocou sandália nos pés do seu filho. E assim o restituiu. Mas ainda não está bom. Algo tem que acontecer. É um momento de grande festa, de grande alegria. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mata o cevado, aquele bezerro, aquele novilho que está sendo preparado para um momento especial. Então os escravos foram lá, mataram aquele novilho e fizeram uma festa. Se você estudar a cultura judaica, você vai ver que carne não fazia parte da dieta normal. Carne era para dias especiais. Dias especiais. Ele manda matar aquele novilho porque é uma ocasião especial. Ele recuperou seu filho que estava perdido, que tinha ido embora. O filho vem em verdadeiro arrependimento, em verdadeira humilhação, humildade. E agora a festa acontece, o banquete está feito e todos estão comemorando e festejando. Mas falta uma coisa. Para a festa ficar completa, falta o filho mais velho chegar. E esse filho mais velho, quando ele chegar, ele vai abraçar o filho mais novo, e o seu irmão mais novo, e vai dizer, meu irmão, seja bem-vindo, que coisa maravilhosa é ter você conosco agora, vamos festejar, que bom que você voltou. Só que não foi isso que aconteceu. E aí vem a virada na história. Porque quando o filho mais velho chega, que é para se alegrar com esse momento tão especial, o coração do seu pai está transbordando de alegria, porque recuperou o seu filho. A festa estava ali uma coisa linda.
Mas quando ele chega, vejam o que diz o verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música, ouviu as danças, chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo aí? E aí o criado foi e falou: o teu irmão que estava perdido foi achado. E teu pai deu uma grande festa, teu pai matou aquele novilho cevado para que comemorasse esse momento tão especial. E aí, qual é a reação dele? Ele não quer entrar. Nos diz o texto aqui, vejam o versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Em vez de alegria, indignação. O desejo desse filho mais velho, veja, esse filho, na história, ele parece ser o cara gente boa. Mas aqui ele se revela quem de fato ele é, o que estava no seu coração. E ele então fica indignado, enraivecido, com o sentimento de ser injustiçado. E então o pai, isso obriga o pai a sair da festa, vai até lá onde está o irmão mais velho e conversa com ele. E o pai chega para conversar com ele e procura conciliá-lo, nos diz o versículo 28. Mas o que ele respondeu ao pai? Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha, ele não disse assim, esse meu irmão, mas esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, você mata o cevado para ele. Ou seja, eu é que merecia uma festa dessa. Eu é que merecia, mas o Senhor nunca me deu um cabrito. Esse que não merece nada, o Senhor faz essa festança toda para ele. O Senhor é um injusto comigo. Mais uma vez, o pai está sendo afrontado. Mais uma vez, o pai está sendo injustiçado. Mais uma vez, o coração do pai está sendo quebrado. E o pai pacientemente, percebam, o pai pacientemente diz: meu filho, verso 31, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, olha o pai agora mostrando, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então percebam, meus irmãos, esse homem tem 2 filhos, que olhando assim à primeira vista, eles são diferentes. Tem um filho que é declaradamente rebelde. Ele chuta logo o balde e ele diz: eu não quero mais ficar aqui, me dê as coisas que me pertencem, que me pertence, eu quero ir embora. E ele faz. Tem um outro que é um moralista, que nunca saiu de casa, que obedece às ordens do pai, que está sempre ali. Parecem pessoas tão diferentes, mas quando você lê a parábola com cuidado, você vai perceber que, na verdade, eles são semelhantes. Para eles, a felicidade e realização encontram-se na riqueza, não no amor do pai. Os 2 estavam usando o pai para alcançar os seus objetivos, cada um a seu modo. O filho mais novo queria os seus bens, exigiu logo, e pediu e foi embora. O mais novo queria, mas ele queria conquistar através da obediência, de ser submisso, mas na verdade ele não ligava muito para o pai. Porque quando ele viu o pai alegre, que devia se alegrar com o pai, ele faz o quê? O Senhor é um injusto comigo. Eu é que mereço. Eu fiz por onde merecer. E o Senhor não faz por mim. Então eles são mais semelhantes do que inicialmente parece. Irmãos, a segunda pergunta que logo vem é a seguinte. A primeira é: o que é que a parábola conta? Conta essa história desse homem que tem esses 2 filhos.
E a pergunta seguinte é: quem esses personagens representam? Quem? O filho mais novo representa os publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores. Aquelas pessoas que não faziam parte da religião oficial. Aquelas pessoas que não frequentavam as sinagogas. Aquelas pessoas que viviam abertamente no pecado. E que por isso eram marginalizadas e tidas como escória da sociedade judaica. O filho mais novo representa essas pessoas. E o filho mais velho representa quem? Os fariseus e publicanos. Perdão, fariseus e escribas, que nunca tinham se afastado da religião oficial, sempre estavam ali, procurando obedecer externamente os mandamentos da lei e as tradições que haviam recebido, que semanalmente frequentavam a sinagoga para ler a lei de Moisés e os profetas, mas cujo coração estava cheio de amargura, de soberba, de arrogância, que se achavam melhores do que os demais homens, do que os demais seres humanos, que desprezavam os outros, que achavam que mereciam, que tinham méritos diante de Deus, que faziam por onde merecer a graça e o favor de Deus. Eram eles que estavam sendo representados por esse filho mais velho. E o pai amoroso, perdoador, paciente, esse pai representa Deus, representa o Pai Celestial, que chama pecadores ao arrependimento, que chama pecadores legalistas, hipócritas ao arrependimento, e que aceita e justifica e perdoa pecadores verdadeiramente arrependidos, não importando o que esses pecadores tenham feito antes, se estão verdadeiramente arrependidos pela ação do Espírito Santo e que humildade dependem exclusivamente da misericórdia e da graça de Deus, esse Deus perdoa. Então esse Pai representa o Deus maravilhoso, que perdoa pecadores indignos como eu e vocês. E a terceira pergunta, meus irmãos: quais as lições para os ouvintes daquela época, aqueles ouvintes originais? O que Jesus estava querendo ensinar para essas pessoas? Para os publicanos e pecadores, aqueles que não eram religiosos, não faziam parte da religião oficial, que viviam abertamente no pecado, o que o Senhor Jesus está dizendo para essas pessoas através dessa parábola? Ele está dizendo o seguinte: há salvação para vocês, caso vocês verdadeiramente se arrependam e se voltem para o Deus único e verdadeiro. Se vocês se arrependerem da vida que vocês têm levado e se voltarem para o Senhor, vocês serão perdoados, porque por maiores que sejam seus pecados, a graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus são infinitos. Por isso arrependam-se, se voltem para o Senhor. Era isso que Jesus estava dizendo para os filhos mais novos, para os publicanos e pecadores. E para os escribas e fariseus, o Senhor estava dizendo mais ou menos o seguinte: embora vocês sejam religiosos, embora vocês sejam dedicados em cumprir as tradições, embora vocês todos os sábados estejam nas sinagogas, vocês estão na contramão do céu. Enquanto os céus festejam, enquanto a alegria diante de Deus, enquanto os anjos comemoram, enquanto um pecador se arrepende, vocês estão me criticando, porque eu estou indo atrás desses pecadores, porque eu estou em busca dessas vidas que estão perdidas. Vocês estão na contramão dos céus. E por meio desta parábola, eu estou chamando vocês ao arrependimento, que vocês abandonem esse legalismo, essa religiosidade hipócrita, essa religiosidade vazia, essa religiosidade que não pertence ao céu, porque os céus se alegram quando um pecador se arrepende. Arrependam-se
fariseus e escribas, porque também há perdão caso vocês se arrependam. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E é provável que também aqui nessa parábola, meus irmãos, percebam, a parábola, ela termina com o fariseu fora da festa. Observaram isso? Não ele fica fora da festa. E se esses fariseus continuassem nessa postura, eles ficariam fora da festa da salvação. Assim como o filho mais velho ficou. Então essas eram as lições para esses dois grupos. E para todos que estavam ali, juntando todo mundo, qual a lição do Senhor Jesus? O Senhor Jesus está dizendo, a humanidade não está dividida entre maus e bons. Todos, na verdade, são pecadores, quer sejam religiosos, legalistas, quer sejam rebeldes declarados. Todos são pecadores e igualmente necessitados da graça de Deus. Mas o amor de Deus é infinito. O amor do Pai é insuperável. E tanto para uns quanto para outros, se arrependerem, vocês terão o perdão dos seus pecados. Porque o amor de Deus é infinito. A graça de Deus é bem maior. Agora, irmãos, e para nós hoje? Essa é a última pergunta. O que essa parábola nos ensina para nós que aqui estamos? Eu quero destacar algumas questões importantes. A primeira delas, ouçam com atenção isso. Essa parábola, meus irmãos, nos ensina sobre duas formas de se estar perdido. Sendo um pecador rebelde declarado, ou sendo um religioso legalista. Duas formas de se estar perdido. Você pode ser um pecador declarado, vivendo abertamente no pecado, e até mesmo aqueles que estão lá fora vão dizer, isso é um perdido. Mas você pode ser um perdido dentro da igreja. Você pode frequentar todos os domingos a igreja. Você pode ouvir todos os domingos a pregação. Todos os domingos você pode colocar o seu dízimo e a sua oferta. E ainda assim ser um pecador perdido. Porque o que nos salva, meus irmãos, não é o sermos religiosos. O que nos salva é, de fato, termos a verdadeira fé em Cristo Jesus, termos a nossa vida lavada pelo sangue precioso de Cristo, ter a nossa vida transformada pela ação soberana e graciosa do Espírito Santo de Deus, que se revela, meus irmãos, em amor para com Deus e amor para com o nosso próximo. Que se revela em uma vida centralizada no Evangelho de Cristo Jesus, uma vida que depende da graça e da misericórdia de Deus e quer ver mais e mais pessoas sendo alcançadas por essa graça salvadora. A pessoa legalista, religiosa legalista, está no contexto da igreja. Olha o que um autor diz a respeito dessas pessoas. Essa pessoa tem a falsa confiança de que tem direitos, de que Deus é seu devedor, o que inclui respostas positivas às suas orações, uma vida tranquila e o ingresso na glória eterna quando morrer. Nesse caso, a pessoa não quer um Salvador que a perdoe por meio da livre graça, mas um Deus que confirme que ela, pelos seus próprios esforços, é a sua própria Salvadora. E isso é a pessoa legalista. Está na igreja, faz tudo, externamente, e acha que merece, que por isso Deus vai aceitá-la. E se alguém não está conseguindo o padrão dela,
essa pessoa, ela é inferior. Isso é o legalista. Mas aqui, meus irmãos, nessa parábola, o Senhor Jesus está mostrando que pecado, e é muito interessante isso, ouçam isso, que pecado não é só transgressão da lei, como é representado aqui pelo filho mais novo, pelos os publicanos e pecadores. Mas pecado é também você obedecer à lei pelas motivações erradas. Isso é difícil, né, de compreender. Como é que obedecer à lei pode ser pecado? Mas quando você obedece à lei com o objetivo de ser salvo pela obediência à lei, isso é pecaminoso. Você está rejeitando a graça de Deus, a justiça de Cristo, que é a única coisa que nos salva, para estabelecer a sua própria justiça. Isso é pecado diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, combatendo exatamente esse tipo de gente, ele diz: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque quando eu obedeço para ser salvo, porque é isso que o legalismo faz. Eu obedeço para ser aceito. Eu obedeço para ser salvo. Eu obedeço para acumular méritos diante de Deus. Mas a graça diz o contrário. O evangelho diz o contrário. Porque eu fui alcançado pela graça. Porque eu fui transformado pelo evangelho. Porque eu fui lavado no sangue de Cristo. Agora eu quero obedecer. Eu quero viver para a glória desse Deus que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Então percebam essa verdade, gravem isso. Pecado não é só transgredir a lei, mas é também obedecê-la pelas motivações erradas. Esse texto nos mostra, meus irmãos, a grandiosidade do amor de Deus. Como Deus perdoa pecadores indignos que o afrontam. O filho mais novo afrontou o pai. Mas quando esse filho vem arrependido, o pai o perdoa. O pai não diz assim para ele: eu não te disse? Bem feito, quebrou a cara, eu vou te aceitar. Não, ele aceita. Ele perdoa. Ele dá uma festa. Quando o outro filho o afronta, o Senhor é um injusto. Esse teu filho fez tudo que não prestava, o Senhor dá uma festa para ele. Eu que mereço. O Senhor nunca me deu um cabrito. Mas veja a oferta do pai. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Vamos entrar na festa. Meus irmãos, percebam a grandiosidade do amor de Deus. Perdoa pecadores como nós, que ofendemos a Deus e que muitas vezes continuamos a ofender. Mas percebam uma verdade importante aqui, irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma verdade importantíssima aqui. É que vejam, meus irmãos, o pai perdoou e aceitou o filho mais novo. O pai ofereceu a graça ao filho mais velho, mas para isso, ele teve que suportar a afronta. Para isso, ele teve que aceitar a humilhação. Para isso, ele teve que aceitar o prejuízo material. Isso nos lembra do quê, meus irmãos? Do Evangelho. Para o Senhor nos perdoar, nos aceitar, nos adotar como seus filhos. O eterno e infinito Deus, na pessoa do seu Filho bendito, sofreu as piores afrontas. As piores afrontas. A humilhação. Lembre-se de Cristo na cruz, em que as pessoas passavam ali dizendo: salvou os outros e não salva a si mesmo. Se tu é o Filho de Deus, por que tu não desce daí?
Lembre-se de Cristo na cruz, sofrendo ali as maiores humilhações, seminu ou quase nu. O eterno Filho de Deus. Pense naquele momento em que todos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. E na cruz ele suporta a própria ira divina, a justiça de Deus sobre ele. Justiça essa que era para cair sobre mim, sobre vocês. A ira de Deus que era para se derramar sobre nós eternamente no inferno. Se derramou sobre Cristo na cruz do Calvário, a ponto de ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E tudo isso ele fez, meus irmãos, para que nós, pecadores miseráveis e indignos, recebêssemos a melhor roupa, a justiça de Cristo que nos é imputada e em virtude da qual nós somos perdoados e aceitos, para que nós recebêssemos o anel no dedo, o anel da adoção de filhos, a ponto da palavra de Deus nos dizer que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A ponto do apóstolo João dizer: vejam que grande amor é esse, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele sofreu tudo isso para que as sandálias da liberdade estivessem em nossos pés. Nós fomos libertados da escravidão ao pecado e da escravidão àquele que é o tirânico. Nós fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino dos filhos do seu amor. Cristo suportou tudo isso para a nossa salvação. É sobre isso que a parábola nos ensina, meus irmãos. É sobre isso. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não importa o quanto pecadores nós fomos, a graça do Senhor nos alcançou e fez de nós novas criaturas. Louvado seja Deus por tão grande e gloriosa salvação. Mas ainda, irmãos, a respeito de nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós que professamos a fé e um dia fomos batizados, esse texto deve nos levar a fazer a seguinte pergunta: que tipo de religiosos temos sido até aqui? Que tipo de religiosos? Legalistas ou religiosos centrados na graça e na misericórdia de Deus em Cristo? Nós somos religiosos que se consideram merecedores ou religiosos que dependem exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus em Cristo? Nós somos irmãos mais novos, irmãos mais velhos, ou nós somos irmãos verdadeiramente arrependidos, que têm consciência da sua indignidade, que depende exclusivamente da misericórdia e da graça do Pai? Que tipo de religiosos somos nós? Que se alegram com a salvação de pecadores? Ou que se consideram superiores aos demais seres humanos? Ou aqueles que estão lá fora? Que tipo de religiosos somos nós? Meus irmãos, neste ponto eu quero trazer duas advertências de um dos autores da minha preferência. Timothy Keller, o nome desse autor. Tem muitos livros bons, inclusive um dos livros dele é sobre essa parábola, Deus pródigo. Olha o que ele diz, ouçam, aqui para a igreja como um todo, ouçam o que ele diz. Se nossas igrejas não atraem irmãos mais novos, elas provavelmente estão cheias de irmãos mais velhos, bem mais do que gostaríamos de admitir. Que questão séria, meus irmãos. O Senhor Jesus atraía irmãos mais novos, publicanos e pecadores. Ele está dizendo, se nossas igrejas não estão atraindo essas pessoas pelo Evangelho, é provável que essas igrejas estejam cheias de irmãos mais velhos, a saber, fariseus e escribas. Será que isso é verdade a nosso respeito?
Nós estamos atraindo pecadores por meio do evangelho, de uma vida de amor, de compreensão, uma vida de devoção, uma vida de amor ao próximo? Meus irmãos, é para nós refletirmos sobre isso. Mas esse autor traz uma outra advertência. Uma advertência para o crente individual. E ele diz o seguinte, ouçam: se a exemplo do irmão mais velho, você pensa que Deus precisa abençoá-lo e ajudá-lo, porque afinal de contas você se esforçou tanto para obedecer e ser uma pessoa do bem, então Jesus pode ser até o seu ajudador, o seu exemplo e até a sua inspiração, mas ele não é o seu salvador, porque você está querendo se salvar pelos seus próprios esforços. A verdadeira religião, meus irmãos, ela é centrada na graça. Ela é dependente da misericórdia de Deus e não dos nossos esforços. Nós devemos nos lembrar, o irmão mais velho ficou lá fora da festa. Aqueles que não dependerem da graça, por mais religiosos que sejam, ficarão de fora da festa da salvação. Ninguém aqui é salvo porque é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ninguém aqui é salvo porque é membro da Igreja Presbiteriana no setor M-Norte. Todos os que estão aqui, todos aqueles que são salvos pela graça de Deus em Cristo. E ponto. Se você não é crente, eu gostaria que você ouvisse agora com atenção. Se você não é crente, ouça isso, porque é um chamado do Evangelho para você. Não importa o que você tem feito até hoje. Se você se arrepender verdadeiramente e abraçar o único que pode salvar a sua vida, o Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Porque a palavra de Deus diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E ainda, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Arrependa-se dos seus pecados, crê em Cristo, e você será salvo. Agora uma palavra àqueles crentes que estão vacilantes. Talvez tenhamos pessoas aqui que já não estão suportando mais a casa do Pai. Pessoas talvez que estejam aqui, estão desejando muito ganhar o mundo, ver o que o mundo tem para oferecer. Aquele filho mais novo estava assim. Talvez seja a sua situação. Você está pensando em sair da igreja, está pensando em deixar o contexto do povo de Deus, da família de Deus. Você quer mais liberdade, você quer ir ao mundo, quer provar aquilo que o mundo tem a oferecer. Olhe para essa parábola. Era isso que o jovem queria. No início ele teve prazer, alegria, amigos e satisfação. Mas depois veio o amargo. Ele foi para o fundo do poço. E ai dele, se não tivesse voltado para a casa do Pai. Então, cuidado com o que você fará com sua vida. A liberdade na consciência do mundo é uma liberdade que leva para o inferno. Mas a verdadeira liberdade, que é a liberdade em Cristo, nos leva à obediência e para a casa do Pai. Então não saia da casa do Pai. Não vá para o mundo. Permaneça em Cristo. Irmãos, quero concluir dizendo, na casa do Pai há dificuldades, há renúncias, há deveres, mas é na casa do Pai e por causa do Filho do Pai é onde há perdão, é onde há aceitação, é onde há salvação, é onde há vida eterna. Permaneçamos firmes e até o fim na casa do Pai. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que Deus
aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos ficar de pé e orar. Bendito e eterno Deus, rendemos graças ao Senhor por essa parábola tão maravilhosa, que nos traz ensinamentos tão significativos e transformadores. Ó Deus, aplica essa tua palavra ao nosso coração. Livra-nos de sermos religiosos, legalistas, hipócritas, mas ajuda-nos a sermos religiosos centrados na graça do teu Filho bendito Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.